Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o texto dissertativo. O texto dissertativo é aquele em que a gente vai explicar sobre algo. Mais precisamente, a gente vai discutir o texto dissertativo argumentativo, no qual, além de eu explicar, eu argumento, tentando defender um ponto de vista sobre alguma coisa. Primeiramente, vamos recorrer ao dicionário para entender os significados desse tema. O que é dissertar? Dissertar, basicamente, é apresentar um assunto com riqueza de detalhes, de maneira sistemática, pela escrita ou oralmente, discorrer. E o que é argumentar? Argumentar é discutir, apresentando e contrapondo razões que, através do raciocínio lógico, levem a uma conclusão. A junção dessas duas ideias formam um texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele que eu apresento um assunto, explicando esse assunto, poderia ser escrito, poderia ser oral, né? Ao mesmo tempo em que eu apresento razões, eu vou apresentar o que nós vamos chamar de argumento, usando um raciocínio lógico para chegar a uma conclusão. Bom, existem várias formas de organizar um texto dissertativo argumentativo. Esta aqui é a fórmula mais conhecida, mais utilizada. Basicamente, o texto vai ter uma introdução, desenvolvimento e conclusão, como nós vimos em todos os textos que nós estudamos até agora. Bom, o parágrafo de introdução, ele tem que ter alguns aspectos na sua estrutura. Ele tem que ter uma contextualização, no qual eu vou explicar um pouco sobre o tema. Ele tem que explicar o tema e ele vai ter que problematizar e ter uma tese, que é o ponto de vista que eu quero defender. O desenvolvimento, normalmente, ele vai ter 2 parágrafos. Eu vou explicar para vocês de 2 parágrafos, tá? E é possível depois a gente fazer até com outros parágrafos. E aí, dependendo do tipo de texto que eu escolho, a gente vai trabalhar um por um aqui, eu vou trabalhar mais de um argumento. Então, assim, cada parágrafo vai num argumento, tá? E os argumentos, eles podem se complementar ou eles podem se opor. Por fim, eu vou ao parágrafo de conclusão, no qual eu retomo o tema, o problema, e vou com uma proposta de intervenção. Bom, primeiramente vamos entender essa introdução. A introdução ela deve ter apenas um parágrafo. Neste parágrafo eu vou ter várias frases e nelas eu tenho que, primeiramente, aparecer a contextualização. Ou seja, eu vou contextualizar o tema, vou dar uma breve explicação, tá? Pode ser um resgate histórico, pode ser uma citação, tem várias formas possíveis de eu fazer uma introdução. A gente vai ver melhor no próximo exemplo. Depois eu tenho que falar do tema. Eu não vou usar as mesmas palavras, talvez, do tema que foi dado. Por exemplo, uma redação do Enem, o tema já vem pronto. Eles falam qual vai ser o tema que vai cair. Mas eu posso dizer esse tema com outras palavras, mas ele já tem que aparecer no meu parágrafo de introdução. E depois eu tenho o problema e a tese. O problema e a tese é algo que eu vou analisar e eu vou pensar a respeito do tema. Ou seja, um questionamento, né, o qual eu vou tentar responder durante o texto. Vai ser o ponto de vista que eu quero defender. Vamos ao próximo exemplo que passará no próximo slide. Essa redação, ela foi uma das redações que tirou nota 1000 e foi feita pela Luísa no Enem de 2018. A redação completa dela e a proposta de redação eu vou deixar no material anexo para vocês, tá bom? Como leitura de apoio. Então, o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Depois vocês vão ver o texto de apoio para poder entender um pouco melhor como isso se deu. E a Luísa escreveu o seguinte: a revolução técnico-científico-informacional, iniciada na segunda metade do século XX, inaugurou inúmeros avanços no setor de informática e telecomunicações. O que a Luísa fez aqui? Ela contextualizou, ela explicou do que ela vai falar. E aí, em seguida, ela vai entrar no tema, que é o que está em vermelho. Embora esse movimento de modernização tecnológica tenha sido fundamental para democratizar o acesso a ferramentas digitais e a participação nas redes sociais,
Tal processo foi acompanhado pela invasão de privacidade de usuários em virtude do controle de dados efetuado por empresas de tecnologia. Então, aqui ela explica o tema de outra forma. Ela não usa exatamente a palavra manipulação, mas ela fala da invasão da privacidade, o que quer dizer a mesma coisa, tá? E em seguida ela apresenta o problema e a tese, que é o que nós temos em verde. Tendo em vista que o uso das informações privadas de internautas pode induzi-los a adotar comportamentos intolerantes ou a aderir a posições políticas, é imprescindível buscar alternativas que inibam essa manipulação comportamental no Brasil. Bom, percebem? Aparece aqui então a contextualização, o tema e o problema que ela quer discutir. Tudo isso em apenas um parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Nesse tipo de desenvolvimento, a gente vai trabalhar com dois argumentos, argumento 1 e argumento 2. E eles se complementam, são ideias que não se contradizem em momento nenhum. Uma acaba ajudando a outra. Vejam que eu coloquei aqui do lado um quadrinho com alguns conectivos que são bons para a gente iniciar, principalmente o argumento 2. Porque eu entro com o argumento 1 e aí depois, para iniciar o argumento 2, eu posso usar uma dessas palavras. Um além disso, mas também, do mesmo modo, etc. Bem, então esses aqui são os parágrafos de desenvolvimento daquele texto da Luísa, né, do Enem 2018. Então ela escreve assim: a princípio, é necessário avaliar como o uso de dados pessoais por servidores de tecnologia contribui para fomentar condutas intolerantes nas redes sociais. Em consonância com a filósofa Hannah Arendt, pode-se considerar a diversidade como inerente à condição humana, de modo que os indivíduos deveriam estar habituados à convivência com o diferente. Todavia, a filtragem de informações efetivada pelas redes digitais inibe o contato do usuário com conteúdos que divergem dos seus pontos de vista, uma vez que os algoritmos utilizados favorecem publicações compatíveis com o perfil do internauta. Observam-se, por consequência, restrições ao debate e à confrontação de opiniões, que, por sua vez, favorecem a segmentação da comunidade virtual. Esse cenário dificulta o exercício da convivência com a diferença, conforme defendido por Arendt, o que reforça condutas intransigentes como a discriminação. Para entrar no próximo parágrafo, que é uma complementação, ela vai ter o próximo argumento, ela começa com o conectivo em seguida, que foi um que estava na tabelinha da página anterior. Vejam aqui. Em seguida, é relevante examinar como o controle sobre o conteúdo que é veiculado em sites favorece a adesão dos internautas a certo viés ideológico. Tendo em vista que os servidores de redes sociais, como Facebook e Twitter, traçam perfil de usuários com base nas páginas por eles visitadas, torna-se possível a identificação das tendências de posicionamento político do indivíduo. Em posse dessa informação, as empresas de tecnologia podem privilegiar a veiculação de notícias, inclusive daquelas de procedência não confirmada, como um fito de reforçar as posições políticas do usuário, ou ainda de modificá-las para que se adequem aos interesses da companhia. Constata-se, assim, a possibilidade de manipulação ideológica na rede. Percebam que um parágrafo complementa o outro, tá? Bem, ela inicia com um conectivo à conclusão, né? Então, o texto já foi feito com a introdução, 2 parágrafos com 2 argumentos de desenvolvimento e agora a conclusão. Nosso texto, então, tem 4 parágrafos no total. Esse começo da conclusão, ela começa com: portanto, fica evidente a necessidade de combater o uso de informações pessoais por empresas de tecnologia. Ela retoma, então, algo que ela já tinha colocado na introdução. E aí ela parte para quê? Para a proposta de intervenção. E ela usa aqui o para tanto, é dever do poder legislativo aplicar medidas de caráter punitivo às companhias que utilizarem dados privados para a filtragem de conteúdos em suas redes. Isso seria efetivado por meio da criação de uma legislação específica e da formação de uma comissão parlamentar, que avaliará as situações do uso indevido de informações pessoais. Essa proposta tem por finalidade evitar a manipulação comportamental de usuários e, caso aprovada, certamente contribuirá para otimizar a experiência dos brasileiros na internet.
Bom, mais algumas considerações, então, a respeito do conteúdo que a gente tem que ter nessa conclusão. Primeiro conectivo, né? Eu coloquei esse quadrinho aqui ao lado com uma lista de conectivos bons para a gente iniciar a conclusão. Né? Então, ela usou portanto, que é um clássico. Tá? Não há nenhum problema em usar, mas eu tenho outras opções também. Agora, eu destaquei aqui em azul, no meio do parágrafo, né? É o mesmo parágrafo anterior, para vocês perceberem que ela está responsabilizando o poder público na solução do problema dela. Então, veja, ela tem que ter na conclusão uma proposta de intervenção. Essa proposta tem que ser possível e quem vai realizar uma proposta de um problema social sempre vai ser o poder público. Porque é o governo que tem o poder de fazer leis, executar leis, punir, multar, etc. Então, ela faz isso muito bem. No caso, ela coloca aqui o poder legislativo, que seriam nossos deputados, né, e senadores, que seriam eles que votariam, elaborariam e votariam leis que possibilitassem monitorar o que as redes fazem e filtrar, né? Evitar que eles filtrem, aliás, aquilo que a gente acaba tendo nas redes sociais. Bom, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai treinar. Treinar como? Vocês vão fazer um texto que tenha uma introdução, um desenvolvimento com 2 parágrafos, contendo cada um argumento, e uma conclusão, tudo nos moldes do que eu expliquei. Esse não vai ser o único texto dissertativo que nós vamos fazer, tá? Então, a gente vai depois fazer um que tenha um contraponto. Esse primeiro a gente vai defender o isolamento social. Como material de apoio, eu já havia pedido para vocês ontem, né? Acompanhar essa entrevista dada pelo Átila, que é um grande infectologista, biólogo, falando sobre a questão de isolamento social por causa da Covid-19, né, causado pelo coronavírus. Então, assistam isso. Verifiquem as notícias que vocês acham que deve. Tem tendo muita notícia, a gente está sendo bombardeado de notícia, mas o texto que vocês vão escrever vão ter que defender o isolamento social. Então, veja, mesmo que você seja contra o isolamento social, o teu argumento vai ter que ser favorável, tá? É isso que é importante. Na semana que vem, nós vamos fazer outros tipos de texto, tá bom? Mas para uma semana esse aqui já é suficiente, tá? Então, na folha de atividades, vai estar sendo melhor esclarecido este texto, tá bom? Então, boa atividade para todos.